de pé, por favor, e abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Quero falar hoje sobre ajuda para os aflitos. A gente aflito aqui nessa noite. A gente aqui hoje precisando de socorro. E a Bíblia tem uma palavra para você e uma promessa para a sua vida. Êxodo capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Podem assentar-se. O livro do Êxodo, queridos amigos e irmãos, registra o maior milagre do Antigo Testamento. E prestem atenção aqui, por favor. O povo de Israel estava escravizado no Egito, centenas de anos, sofrendo, sendo castigado, passando por aflições tremendas. Um povo escravo na mão de um inimigo que não tinha misericórdia. E esse texto agora vai nos mostrar que Deus inicia um processo maravilhoso para a libertação daquele povo, para tirar aquele povo do jugo da servidão, do jugo dos seus exatores, do jugo de Faraó. E é interessante que isso tem muito a ver com a vinda de Jesus. Porque quando Deus se propõe a descer para libertar o povo, para tirar o povo do jugo do cativeiro, Deus está de alguma maneira anunciando o que haveria de acontecer milhares de anos depois, quando Jesus desceria para morrer na cruz, para tomar o nosso lugar e para morrer por nós na cruz, a fim de nos salvar dos nossos pecados.
Veja que quando Deus chama Moisés, prepara Moisés, capacita Moisés, ordena a Moisés que vá libertar o povo, dá a Moisés a autoridade para, em nome do Senhor, realizar muitos milagres ali, para que Faraó fosse convencido de que não era uma brincadeira, de que não era apenas um jogo qualquer que estava sendo realizado entre um Deus que Faraó não conhecia e um Faraó poderoso. Deus determina algumas coisas, e Deus já sabia isso de antemão. E vem as pragas, 10 pragas. E chega um momento, queridos, em que a libertação do povo só se dá pelo sangue do Cordeiro Pascal. Veja o que está escrito em Êxodo 12, 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito. Eu estou ouvindo o barulho das folhas, vou repetir o texto. Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor. Versículo 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Libertação pelo sangue. Casa que tivesse o portal, o umbral da casa marcado pelo sangue, não era condenada. Não tinha o primogênito condenado. Sabe o que significa isso? Que todo aquele hoje que é liberto pelo sangue de Jesus está salvo para sempre. Significa que todo aquele que recebe Jesus como Salvador e que é purificado pelo sangue de Jesus tem a sua libertação, tem o perdão dos pecados, tem o nome escrito no livro da vida, está salvo para sempre, segundo a promessa do nosso Deus. Esse é um quadro do Cordeiro de Deus que viria ao mundo para salvar os homens. Mas veja como que aconteceu. Moisés tinha sido criado no palácio de Faraó. Ali ficou durante 40 anos. Deus estava preparando aquele homem. Quando tinha 40 anos de idade, ele faz alguma coisa que exigiu que ele saísse do Egito, do palácio. E ele então vai para o deserto. Chega lá e ele encontra um homem chamado Jetro. Casa-se com a filha de Jetro. Torna-se o capataz da sua fazenda, começa a coordenar a criação de rebanhos. E Moisés então passa agora 40 anos ali, coordenando a fazenda de Jetro. Até que um dia, diz o texto, que ele sai com as ovelhas, e no deserto ele está andando até que chega ao Monte Horebe, conhecido como Monte de Deus. E de repente ele começa a ver uma coisa estranha. Ele começa a ver um arbusto, e de repente o fogo toma conta daquele arbusto, e ele se assusta. Uma sarça, e o fogo está ali, mas o fogo não consome aquela árvore, aquela sarça ardente, e ele está olhando assustado, e de repente ele ouve uma voz que diz: Moisés. Ele diz: eis-me aqui. Naquela hora ele recebe a maior convocação da sua vida, e Deus diz: Moisés, você vai deixar esse rebanho, você vai deixar esse deserto, e você vai voltar para o Egito 40 anos depois, Moisés. E você vai libertar o meu povo.
E aí começa um diálogo tremendo. Moisés diz: eu não posso porque eu não sei falar, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de fazer isso. O Senhor escolheu o homem errado, o Senhor está escolhendo a pessoa errada, escolhe outro. E Deus diz: eu escolhi você, Moisés. E você vai lá. Eu estou lhe dando uma tarefa, eu estou lhe dando uma missão, e você vai deixar esse lugar e vai cumprir a missão que eu estou lhe dando. Aí então, queridos, a história é maravilhosa, e eu não vou me apegar a muitos detalhes aqui, mas eu quero só dizer para você algumas coisas que estão especificamente no versículo 7. Deus vai livrar o seu povo. E eu estou dizendo isso aqui hoje, sabe por quê? Porque você está nesse santuário, muitos estão acompanhando pela TV Primeira, tantas pessoas estão em tantos lugares nos vendo agora, ao vivo aqui. Mas eu estou olhando para você aqui. E eu não vejo o seu coração, porque eu não conheço o seu coração. Eu estou vendo o seu rosto. Eu estou vendo o seu semblante, especialmente dos que estão mais próximos aqui. Mas é possível que haja aqui nessa noite pessoas que estão aflitas, pessoas que estão precisando de libertação, pessoas que estão precisando de um renovo espiritual, pessoas que estão precisando nesta noite de experimentar a graça de Deus de maneira suave na sua vida. Queridos, eu tenho convivido com tantas pessoas que estão sofrendo. E quando eu olho para algumas pessoas que sofrem tanto e que eu não tenho condições de resolver os problemas, e que eu oro, e que eu tento, e que eu converso, e que eu ajudo, e que eu aconselho, e daí uma semana eu encontro a pessoa, ela está da mesma maneira, e daí há 15 dias da mesma maneira, eu fico dizendo: Senhor, o que eu vou fazer? Pessoas que estão com problemas emocionais, pessoas que estão em crises existenciais, pessoas que estão com crises espirituais tremendas, pessoas que estão enfrentando problemas familiares, pais que estão chorando, pais que estão aqui nessa noite e que não sabem onde os filhos estão, pais que estão aqui nessa noite que não sabem onde as filhas estão, filhas que chegam em casa às 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, ou nem voltam para casa, famílias que estão sendo despedaçadas pelo inimigo, famílias que estão enfrentando problemas tremendos. E como eu disse hoje pela manhã, enquanto esses pais não colocarem suas vidas nas mãos de Deus para buscar o livramento do Senhor, vão continuar pagando um preço muito alto. Versículo 7 diz uma coisa muito interessante. Então disse o Senhor: com efeito, eu tenho visto a aflição do meu povo. Olha aqui, meu querido, olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Deus tem visto a sua aflição. Deus viu a aflição do seu povo no Egito. Quando todos pensavam que Deus tinha se esquecido daquele povo, quando todos imaginavam que Deus estava numa situação tão tranquila que havia se esquecido do povo que havia criado, o texto diz: Deus se lembrou da aflição daquele povo. Talvez você hoje esteja vivendo um tempo assim, de crise, de aflição, de sofrimento, de angústia, de dor, de decepção, de frustração. E você diz: Deus se esqueceu de mim, ninguém se lembra de mim mais. E há muita gente dizendo isso: Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, Deus não olha mais para o meu sofrimento, Deus não se interessa por mim. Não é verdade, Deus se lembrou da sua aflição. Aleluia. Você sabe que nada escapa da vista de Deus? Nada. Não há lugar para se esconder de Deus. Salmo 139 diz que você pode ir para qualquer lugar que Deus vai ver você. Qualquer lugar. Ninguém se esconde de Deus.
Ninguém. Dizem que nos Estados Unidos, o bunker do presidente americano, ele está a muitos e muitos andares abaixo do nível do chão. É todo revestido de material especial que nenhuma bomba atômica pode alcançar. E quando há qualquer ameaça que possa alcançar o presidente, ele é levado para lá e ali ele fica protegido e tem alimento e tem todo o conforto para ele ficar muitos e muitos dias lá com a sua família e os seus auxiliares. E tudo é trancado e não há acesso de nenhuma pessoa que não seja autorizada. Mas ele não se esconde de Deus ali. Deus sabe, Deus conhece aquele lugar, cada canto daquele lugar. Deus vê as coisas que você pensa que não tem importância. Sabe aquelas coisinhas da sua vida, você diz, Deus nem se interessa por isso. Ele se interessa sim. Ele se interessa nas menores coisas. A Bíblia diz que Deus sabe quando uma folha cai de uma árvore. Que importância tem isso para nós? Você passa na rua e vê centenas, milhares de folhas caindo, você se preocupa com isso, mas Deus sabe cada folhinha que cai. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Deus sabe do sorriso que você deu hoje, da lágrima que caiu dos seus olhos hoje. Deus sabe da palavra que você emitiu hoje. Deus sabe tudo, as coisas mais simples são importantes para Deus. Ele vê a dor que está no coração, Ele vê as lágrimas, Ele vê as cargas, Ele vê as enfermidades, Ele vê os temores, Ele vê a nossa aflição, Ele vê a nossa luta, Ele vê o nosso luto, Ele vê o nosso desespero, Ele vê os nossos sonhos, queridos, vocês têm sonhos. Hoje é o primeiro domingo de 2007, você tem sonhos para esse ano, busque os seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Não desista dos sonhos que Deus lhe tem dado para você, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos e para os seus pais. Busque os seus sonhos. Deus ama os seus. E Deus deseja tirar dos seus queridos todo o pesar e toda a dor, os seus sofrimentos e as suas cargas. Deus quer tomar, queridos. Eu estou olhando para você agora e eu quero que você esteja sintonizado com o coração de Deus, para que você seja liberto nessa noite, desta aflição que está tirando a sua paz. Versículo 7, diz então em primeiro lugar, que Deus viu a aflição do seu povo. Mas em segundo lugar, o versículo 7 diz uma outra coisa impressionante, diz o seguinte: e tenho ouvido o seu clamor. Então Deus não apenas viu a aflição, mas Deus ouviu o clamor do povo. Olha aqui, você tem clamado ao Senhor. O Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas você está clamando? Eu gosto desse versículo, sabe por quê? Porque diz, eu esperei, é a ideia de parar, é a ideia de aguardar. Mas diz uma outra palavra que enfatiza isso, com paciência. Porque tem gente que está esperando impacientemente, e dizendo, Deus não chega, Deus não manda resposta, Deus não traz solução. Espere com paciência, mas não pare de clamar, querido. Clame o tempo todo, peça ao Senhor. Se não atendeu hoje, clame amanhã de novo, com paciência, porque Deus vai mandar a resposta, não no seu tempo, mas no tempo dele, não no seu cronos, mas no kairos do Senhor. Eu quero que você pense agora um pouquinho, se você conseguir,
na situação daquele povo escravo no Egito. Pessoas que trabalhavam em condições insuportáveis. Eles faziam tijolos. Aquele faraó era um construtor, ele era um expansionista, ele gostava muito de construir cidades. Então imagina em Iracema, fazendo tijolos sem parar. E um dia o faraó ficou meio bravo com o povo. E disse para os exatores, para os fiscais o seguinte: olha, vocês estão dando palha para o povo fazer tijolo? Porque a palha é que dava liga. Colocava ali o barro, colocava a palha e ficava amassando aquilo dia a dia inteiro amassando barro, dia inteiro amassando barro. Um dia o faraó disse: olha, manda tirar a palha. Nós não vamos dar mais palha para eles. Eles agora têm que buscar a palha lá no mato, trazer a palha para depois fazer os tijolos. Você já pensou que luta? E não pode diminuir a cota. Tem que produzir o mesmo número de tijolos. Que sofrimento, queridos. Quanta dor aquele povo começou a experimentar. Os filhos daqueles israelitas nasciam para morrer. Quando o faraó dava uma ordem, eles tinham que morrer. O povo de Deus está desalentado e clamam a Deus em oração, e eles então clamavam. Eu posso imaginar que de madrugada aqueles mais antigos, os mais veteranos, ficavam ali olhando o luar e olhando as estrelas, dizendo: Senhor, manda a libertação. Senhor, nós não estamos suportando mais. Senhor, nós estamos há tantos anos escravizados aqui. Nós queremos a nossa terra. Nós queremos nossa liberdade. Senhor, vem nos libertar. Mas aí alguns diziam: não adianta clamar mais, porque Deus não está ouvindo mais. Deus se esqueceu. Deus não virá. Todos nós vamos morrer aqui. Eu repito, talvez seja essa a sua situação hoje, querido. Você está entregando os pontos. Você está jogando a toalha. Você está dizendo que não vale mais a pena. Que você vai morrer mesmo. Que você vai sofrer mesmo. E que essa dor vai continuar apertando e comprimindo o seu coração. E você está dizendo: não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. E talvez você olhe para o balanço da sua empresa e diz: não tem mais jeito, é falência mesmo. Tem jeito sim, confia em Jesus. Você olha para os seus filhos hoje, são tão rebeldes, você diz: não tem mais jeito, já fiz de tudo, agora só o delegado, agora só o juiz. Não tem jeito sim. Você olha para o seu casamento e diz: não tem mais jeito, já acabou, agora é só divórcio mesmo, acabou. Tem jeito sim. Você olha para a sua doença que tomou conta do seu corpo e diz: o médico diz que não tem mais jeito. Tem jeito sim. O texto diz que Deus olhou do céu, que Deus viu a aflição do povo e que Deus ouviu o seu clamor. Mais cedo ou mais tarde, querido, Deus vai ouvir o seu clamor, mas você não pode desistir. Salmo 34, versículo 6, diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todos os seus temores. E um texto que nós lemos aqui no início desse culto diz: se o meu povo, vamos dizer juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Mas o povo tem que clamar. Tem que clamar. Se não clamar, não adianta.
Deus ouve. Deus havia ouvido o clamor dos israelitas, e Deus ouviu os soluços do seu povo. E em terceiro lugar, ainda no versículo 7, Deus faz uma outra coisa. Em primeiro lugar, ele viu a aflição do seu povo. Em segundo lugar, ele ouviu o seu clamor. E em terceiro lugar, ele disse: eu conheço os seus sofrimentos. Olha aqui, por favor. Deus está dizendo: eu conheço o seu sofrimento. Talvez seu pai não conheça o seu sofrimento. Talvez sua mãe não conheça o seu sofrimento. Seu filho não conhece. Sua esposa não conhece. Seu marido não conhece. Mas Deus diz: eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço. Crê nisso? Você crê nisso nessa noite? Deus havia medido todas as lágrimas daquele povo. Deus diz: eu sei quantas lágrimas você verteu nesse tempo todo. Disse para cada um deles. Ele sabia de cada gemido dado no Egito. Ele sabia de cada dor no fim de cada dia. Deus sabia de todas as suas angústias. E Deus diz: eu agora vou descer para libertar esse povo. Foi a mesma coisa que Deus viu quando há 2000 anos olhou lá. Aliás, na eternidade. Mas há 2000 anos vai consumar a obra. Ele olhou e disse: eu estou vendo essa humanidade perdida. Como diz Isaías: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E o varão de dores desce. E Jesus então vem aqui. E nasce em Belém, como nós vimos aqui, há 10 dias. E depois morre na cruz. E Jesus fez isso como varão de dores para nos salvar. E Ele conhece a sua vida. Eu estou enfatizando isso aqui muito hoje à noite, sabe por quê, queridos? Porque há muita gente que desconfia da graça de Deus. Como eu disse hoje pela manhã, há muita gente que ora pedindo avivamento, mas não crê que vem avivamento. Há muita gente que ora pedindo saúde, mas não crê que Deus pode curar. Há muita gente que ora pelo restabelecimento de relações na família, mas não crê que Deus possa agir. Então eu estou desafiando você hoje a olhar para cima e ver um Deus que sabe, que se interessa, que cuida, que olha para você e que quer mudar a sua vida. Aí você diz: ah, mas eu sou um coitadinho. Sabe, pastor, eu não... Sabe, na igreja, por exemplo, eu não tenho cargo nenhum na igreja. Quem disse que você precisa de cargo na igreja? Mas eu não sou diácono. Quem disse que você precisa ser diácono? Eu não sei nem falar direito. Quem diz que você precisa falar direito? Moisés era gago. Você precisa de fé. Você precisa de confiança. Você precisa de olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Tu sabes o que eu estou sentindo. Tu sabes da minha angústia, dos meus soluços, dos meus gemidos, da minha dor. Tu sabes do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Jesus, segura a minha mão. É disso que você precisa hoje, querido. E agora veja o versículo 8. Coisa impressionante. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto, aliás, antes do versículo 8, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Eu desci para livrar o meu povo, aleluia. Eu quero que você declare aqui hoje: Deus desceu para me livrar aqui hoje. E eu quero que você hoje, meu querido, declare a sua libertação. Você não vai continuar mais como escravo. Você não vai continuar mais como cativo de Satanás, não. Você tem que declarar a sua liberdade em Cristo Jesus, nesta noite. Para a glória do Senhor. O texto diz que
a compaixão de Deus se transformou, se converteu em ação. E Deus então desce para livrar o povo da escravidão e para levar aquele povo para uma terra espaçosa, uma terra de liberdade, onde não tem mais correntes para aprisionar aquele povo, onde não tem mais que passar o dia todo pisando barro para fazer tijolos. Não, é um povo que vai ter uma terra de liberdade. Tem que pagar um preço, mas vai ganhar a terra. Jesus veio libertar-nos da escravidão do pecado. E o Senhor libertou o seu povo. Em Gênesis, ou em Êxodo, capítulo 3, no versículo 12, está escrito assim: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Deus ia tirar e tirou o povo de verdade. Para terminar, duas palavras. Primeira, Jesus diz: eu te aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Se você quer libertação, venha a Jesus. Ele está disponível para você. Segunda palavra: eu te enviarei. Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus disse para Moisés: vem agora que eu te enviarei. Então as duas palavras são as seguintes: para você que está sem paz no coração hoje, você deve vir a Jesus. E Ele diz: eu vou te aliviar. Mas para você que já encontrou essa paz, que está tranquilo, que está com a vida calma na presença do Senhor, vem a segunda palavra: eu vou te enviar. Eu vou te enviar a quem? Aos aflitos, aos cansados, para que você leve uma palavra de paz, para que você seja instrumento da libertação. Então há trabalho para todos. Deus age assim. Deus chama os oprimidos e Deus envia os que já foram aliviados para buscar mais oprimidos. Quer ser bênção nas mãos de Deus hoje? Dois grupos aqui hoje então, e eu vou orar com vocês. Em primeiro lugar, quantos nessa noite estão precisando da libertação do Senhor? Homens e mulheres, rapazes, moças, meninos e meninas, que estão precisando de uma visitação especial do Senhor hoje para que haja libertação. Seja enfermidade na sua vida, seja um problema de ordem espiritual, de ordem emocional, física, familiar. Você está chorando, está soluçando, está gemendo, mas o Senhor está ouvindo o seu clamor. E o Senhor quer libertar você hoje e tirar você dessa aflição. Os que querem fazer isso, fiquem de pé agora para orarmos nessa noite. Fiquem de pé nos seus lugares, sem nenhum constrangimento. Pode ficar de pé, fique de pé no seu lugar. Pode se levantar, todos que precisam. Se você não precisa, fique assentado. Mas você que precisa, levante-se no seu lugar agora. Levante-se no seu lugar. Pode ir levantando, porque Deus está agindo na sua vida. Pode ir levantando. Pais que estão aqui que precisam disso. Filhos que precisam acertar a sua vida. Maridos e esposas, fiquem de pé. Podem se levantar dos seus lugares. Podem se levantar. Aleluia. Graças a Deus. Agora fiquem de pé. Aqueles que querem ser instrumentos de Deus, para abençoar vidas, para ser canais de Deus, para levar uma palavra de alívio para aqueles que estão
oprimidos pelos laços do inimigo. Fiquem de pé nos seus lugares também. Coro, fique de pé. Só quem quer ser usado pelo Senhor. É melhor não votar do que votar e não cumprir o voto. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção. Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Deus cuidará de ti. Aflito e triste